Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Este enigma pode ser feito de outra forma. Quem se expandiu primeiro, a agricultura ou foi a população humana? A resposta dessa questão traz um ensinamento fundamental para nós entendermos as relações da produção rural, do meio ambiente e da civilização. E neste 15 de outubro, que é o dia do professor, eu, como professor, senti vontade de dar uma pequena aula para tirar uma dúvida que outro dia eu assisti em um documentário da BBC de Londres. Mostrava o avanço da agricultura sobre áreas naturais e os problemas ecológicos que isso trazia, sem contar que aquela expansão estava ocorrendo porque havia demanda por alimentos no mundo. 6 slides eu separei para tratar desse tema com mais propriedade com vocês. Primeiro, aqui está a população da Terra. Desde 1700, em 1800, 1 bilhão de habitantes, 2 bilhões de habitantes, daí para frente, a explosão demográfica. Nós já estamos aqui com quase 7 bilhões de habitantes e devemos chegar a 10 bilhões de habitantes em 2050. O segundo slide mostra, se aqui nós tínhamos a expansão demográfica, aqui mostra o consumo, a demanda mundial por cereais, num período mais recente. Aqui é trigo, aqui é arroz, e em azul, outros cereais. Ou seja, quando nós comparamos esta curva de crescimento com esta curva de crescimento, nós percebemos que uma é dependente da outra. Acontece um aumento da população e esse aumento da população provoca uma maior demanda por alimentos. É aí que a agricultura vai reagir. Quando nós olhamos o que aconteceu nos últimos 60 anos, crescimento da renda agricultável per capita no planeta, nós vamos nos deparar com uma informação sensacional. Aqui em azul, o crescimento da população nos últimos 60 anos, na verdade projetado até 2030, e olha o que acontece com a área agricultável per capita, ou seja, por habitante, ela cai. O que significa isso? Significa que antes nós precisávamos de 1,4 hectares para alimentar um ser humano. Hoje, nós conseguimos alimentar com 0,35 hectares. Como foi possível isso? Pelo efeito da tecnologia, pelo aumento da produtividade rural. Então, a agricultura se desenvolve para atender à demanda de alimentos e ela segue 2 movimentos. Ela se expande e, ao mesmo tempo, ela aumenta a produtividade por efeito da tecnologia. O quarto slide mostra uma projeção para 2100. Todos esses dados são dados globais da ONU ou da FAO. E projeta aqui, olha, a Ásia vai apresentar esta performance em crescimento da população, vai se estabilizar mais ou menos aqui em 2050 e depois até cai um pouco. A Ásia, China, Índia, Indonésia, Malásia, etc. Olha o que vai acontecer com a população da África. A população da África, a projeção é uma curva constante de crescimento até 2100. E aqui a América do Norte, a América Latina, a Europa, com populações já estão estabilizadas. Mas essas duas curvas são muito preocupantes. O que elas nos indicam? Elas nos indicam que a demanda por alimentos vai continuar crescente pelo efeito do crescimento da população e por um efeito associado que é trazido pela urbanização. A renda média familiar está se elevando em todo o mundo. E isto eleva o patamar da demanda por alimentos, exigindo especialmente alimentos mais nobres, carnes e frutas. O quinto slide me mostra a alternativa que nós temos de áreas agricultáveis disponíveis no mundo. Olha, aqui o Brasil, quem tem mais área agricultável disponível no mundo é o Brasil. O em azul é o quanto é cultivado, já é agricultura. Em verde são pastagens e áreas não utilizadas, Brasil. Depois vem Estados Unidos.
Depois vem a Rússia, ainda com possibilidades. Vejam agora a Índia e China. Índia e China têm zero potencial de crescimento de suas agriculturas. E depois Canadá, Estados Unidos, Argentina, etc. Vejam só, portanto, a agricultura do Brasil vai ser pressionada para atender a demanda mundial de alimentos. Por quê? Porque ela é uma das poucas regiões do mundo onde existe esse potencial de crescimento, seja por expansão de área, seja principalmente por efeito de tecnologia. E por fim, eu quero mostrar para vocês como que está a ocupação do território nacional. Então aqui é o território nacional, percebam, 63,3% verde, ou seja, ocupado com vegetação nativa, e 30,2% ocupado com agropecuária. Então veja, a agropecuária do Brasil ocupa 30,2% do território brasileiro. Apenas. E a maior parte do território ainda está coberto com florestas. Na agropecuária, como é que nós temos? Florestas plantadas 1,2%, lavouras 7,8% do território brasileiro, pastagens plantadas 13,2% e pastagens nativas 8%. O que vai provavelmente acontecer? Parte dessas pastagens plantadas de pouca produtividade e pastagens nativas vão ser convertidas para a produção na agricultura. Isso já está acontecendo no Brasil. Em resumo e em conclusão, a agricultura cresce puxada pela demanda da população. E a resposta do enigma é só uma. Quem cresce primeiro é a população humana. E a população humana crescendo demanda alimentos. Isto é fundamental. Significa o seguinte: os agricultores do Brasil, de qualquer lugar do mundo, os agricultores não fazem o que fazem a seu bel prazer. Ninguém planta soja, ou milho, frutas, pecuária, ninguém cria boi, ninguém faz nada que não seja dependente das condições da demanda. E essa tem sido a história da civilização mundial. Essa tem sido a história que leva à ocupação de áreas naturais. Poderia ter sido diferente a história? Sim, poderia. Era só esta curva aqui não ser como ela é. Mas ela é, infelizmente, assim. Existe um crescimento contínuo e acelerado da população humana. Portanto, a agricultura também se expande e causa problemas ecológicos e provoca, em certos casos, ameaça às espécies, causa extinção de espécies, habitats que são destruídos. Sim, este é o dilema civilizatório. Se me perguntarem por quanto tempo mais ainda haverá essa expansão de áreas da agricultura, eu diria, no Brasil, mais 10 anos. Em 2030, nós teremos atingido um teto, um clímax. No mundo todo, demorará um pouco mais ainda. Talvez em 2040, 2045, a agricultura em todo o mundo deixará de crescer por expansão e será apenas o aumento da produção devido ao aumento da tecnologia, produtividade por área, cada vez produzir mais. E quanto mais a gente intensifica a tecnologia na agricultura, significa menos área necessária para alimentar a população humana. Isso tem um efeito extraordinário chamado poupa-floresta. Então a saída para o dilema civilizatório do ponto de vista ambiental não está em recuar na tecnologia, está em ser mais tecnológico, avançar cada vez mais. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Esse ninguém sabe, mas se eu perguntar quem se expandiu primeiro, a agricultura ou a população, a resposta é simples. E essa resposta precisa ser dada e explicada para todos os nossos alunos. Os professores e as professoras do ensino fundamental, para as nossas crianças. Eles não podem só mostrar que a agricultura está destruindo,
Porque a agricultura não destrói nada. Quem destrói é a civilização. Quem destrói é a demanda. Coitados dos agricultores. Os agricultores não são bandidos. Os agricultores respondem aos estímulos que a sociedade os empurra. Desde tempos imemoriais tem sido assim. Então, no Dia do Professor, neste 15 de outubro, eu quero dizer aos meus colegas professores do ensino fundamental, do ensino básico, do ensino médio ou professor universitário como eu, nós precisamos traduzir para os alunos essas variáveis que são, no fundo, responsáveis pelo desenvolvimento histórico da nossa sociedade. Chega de culpar o agricultor. Se alguém tem culpa, somos todos nós.